Olá, bem-vindo a mais um Restartcast, o podcast que conta a história que transforma a sua vida. E hoje eu estou aqui com uma pessoa e nós vamos falar sobre corpo, mas que não é sobre corpo, é sobre identidade, sobre mente, sobre recomeço. Será um bate-papo transformador. Portanto, hoje eu estou aqui para receber a Juliana. Juliana, muito bem-vinda, muitíssimo obrigada por você estar aqui. Eu sei de muitas histórias suas né? Pós Mulheres Experience. Sim. Mas eu sei também que você teve uma história transformadora antes disso. Sim. Eu queria que você me contasse, se apresentasse e depois me contasse quem é a Juliana antes daquele processo de transformação de obesidade. Quem era a Juliana antes de se encontrar, antes de encontrar a sua identidade? Ai, Márcia, primeiramente, sou muito grata. Eu acho que a minha palavra hoje inicia com gratidão de estar aqui compartilhando com você, não só a minha história de transformação, mas para conectar com outras mulheres também. Bom, Márcia... A gratidão é minha, né? De ouvir, de saber que a sua história vai transformar vidas aqui através do meu podcast. Estou muito grata e lisonjeada também por estar aqui nesse podcast. E Deus une propósito mesmo, Sim, né? com Olha certeza. como foi nossa correria nesse final de semana e Deus me trouxe até aqui. Bom, Mulheres Experience foi onde nós conhecemos, eu e Márcia. Márcia, ali foi uma virada de chave. Gente, olha, eu conheci ela no Mulheres Experience, mas eu preciso contar para vocês que algum tempo agora, há pouco tempo agora, mas algum tempo depois do Mulheres Experience, eu encontrei a Juliana, ela veio falar comigo, Márcia, você não está me conhecendo? Eu falei, não, desculpa, minha memória não está muito boa. E ela falou, você é a Juliana. Eu falei, amiga, chocada, porque eu vi a sua transformação ali, não, eu estava vendo a sua transformação não só física, né? Porque você já estava muito mais leve. Exatamente. Mas me conta, desculpa que eu precisava registrar isso. E tá ótimo, eu sou Juliana Duarte. Hoje eu sou a Juliana vitoriosa, filha do rei, abençoada, próspera, família. Mas ela não era essa. A Juliana era cheia de dor, rejeição, que estava acima do peso e cobria essa dor com o peso, com a gordura. Então, obesidade são emoções, Márcia. As pessoas não entendem isso. E é muito mais fácil a gente contar e culpar os outros pelo fracasso nosso, pelo nosso insucesso, do que culpar a gente mesmo. Então, eu fui obesa, pesei 105 quilos, 5 quilos de dor, de rejeição, de frustração. Aos meus 15 anos eu fiquei sem andar, muitas pessoas não sabem. Mas aos meus 15 anos eu declarei por uma rejeição, dor familiar dos meus pais. Eu desejei quebrar algo. Eu vou quebrar algo. E foi a partir daí que eu fui comendo as minhas emoções. E fiquei paralítica. E eu falava, eu quero quebrar algo para que meus pais cuidem de mim. E nesse decorrer, eu fui engordando, porque eu não podia andar. Você profetizou que não ia andar e começou a engordar. Você sabe, Márcia, que Deus fala que tudo que nós somos está debaixo do nosso nariz. Então, tudo que você declara, a partir de agora, se você é uma cansada, fracassada, se você é obesa, você vai ser. E é isso que eu declarava. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou andar. E foi isso que eu consegui. O poder das nossas palavras, do nosso sentimento gera um impacto tão emocional que você fica dependente daquilo. Sim. Então, essa era a Juliana. E quando você me conheceu, eu estava com 89 quilos. Eu já tinha eliminado. Você estava num processo. E eu passei o processo de transformação. Mudei minha alimentação, desenvolvi um método. E hoje, eu desenvolvi um método e a clínica de emagrecimento que chama Master Crio. Master é de estar acima. Eu sempre falo assim, Master, por que Master Crio? As pessoas conectam com Crio de máquina, criolipólise. Não, Sim. Master está acima. Acima da sua dor, acima da sua frustração e Crio de criação para que você crie a sua identidade. Quando eu cheguei à minha obesidade, aos 105 quilos, porque todo mundo falava assim comigo assim, Juliana, você nunca pesou 105 quilos. As pessoas estavam acostumadas a me ver. E quando foi a virada de chave, foi quando eu olhei no espelho
No meu livro, eu conto um pouco. Eu estou escrevendo um livro, eu conto um pouco. Eu olhei no espelho e falei assim, quem é Juliana, você? calma aí. Você não está escrevendo um livro ainda. Você já está escrevendo um livro da sua história? Já estou Mas escrevendo. então me conta primeiro o que você tem, o que aconteceu antes. Por quê? Como você estava no Mulheres, você ainda não estava no processo, estava no processo de emagrecimento. Mas você já tinha consciência das razões, dos porquês que você era gordinha? Você não tá Agora você falou que você comia emoção. o tempo todo. Será que quando você saiu do Mulheres, se você não tivesse, se você tivesse ou não tivesse ido para Mulheres, já buscar um crescimento mental, né? Um conhecimento, Primeiro sabendo foi o já CIS, procurar a né, sua Márcia? identidade, Eu acho né? que o CIS foi muito importante para mim. Tem uma paciente, uma Glenda, que ela sempre falava, Juliana, só falta você fazer o CIS. Uhum. E aí eu entendo. Então, assim, quando eu cheguei aos meus 105 quilos, eu olhei no espelho, eu vi a Juliana, mas eu não reconhecia a Juliana. E eu fiz uma pergunta para mim, quem é você? Antes do CIS, no CIS? Antes do CIS. Antes do CIS. Então eu me paralisei. Eu falei, gente, quem sou eu? Destruída, acabada. Você sabe que a gente come até por felicidade? Tudo é razão. Tudo é razão. É um prato de comida. Pra gente. E aí foi quando eu, na pandemia, eu tinha um espaço de beleza, salão, era maquiadora. E eu tava gordinha. E a famosa frase, você é gordinha, mas tem um rosto lindo. Isso que eu mais ouvi. E tá tudo bem, né? Então a gente vai tirar a foto daqui pra cima. Tá tudo ótimo. Só 3x4. Só 3x4 mesmo. Ou esconder atrás das pessoas na foto. Isso era normal pra mim. Então foi quando eu falei assim, agora eu vou fazer o quê, gente? E eu já tinha formação de radiologia, já tinha especializado em estética, já tinha feito vários cursos nessa área, pós-operatório. E foi quando eu falei, eu vou fazer uma mudança. Porque eu acordei, não, eu preciso mudar, ninguém vai conseguir fazer isso por mim. E eu comecei a fazer essa mudança e eu já tinha, na minha cidade, é uma cidade pequena, né, Sarzedo, interior de Minas Gerais, onde que eu... É essa que você mora agora? Hoje eu moro em Betim, mas minha família é de Sarzedo. Então, foi lá. Eu já tinha um estúdio de maquiagem, então eu já era conhecida, né, na minha cidade pelo trabalho de transformar várias mulheres, né, no sonho de casar. E foi aí que eu não tenho o que fazer, eu vou começar a fazer mudanças. Então, eu já divulgava, caminhando, e todo mundo incentiva, porque minha mãe estava na roça. Então, como era pandemia, a gente podia andar na roça. E aí, eu postava minha alimentação, e as pessoas perguntavam. E eu fui... Antes disso, eu falava assim, Deus, eu quero mudar. Eu não quero ser maquiadora mais. Eu não quero. Se for para ser, o Senhor continue me dando. Porque quando você pede Deus, Ele te atende. Depende da proporção da sua fé. E eu tinha uma fé tão grande. Não é isso mais. Meu ciclo fechou. Meu ciclo está se fechando. E foi quando veio a Master Crio. No meu próprio salão, eu comecei nas redes sociais a divulgar. E as pessoas, Ju... Nossa, começou a dar certo, Márcia. Eu comecei a ajudar tantas mulheres. Ju, eu emagreci 3 quilos. Ju, eu emagreci 2 quilos em 15 dias, 20 dias. Eu falei, aí que tá. Opa. Aí eu joelhei. Falei assim, Senhor, se for mesmo para ser, eu trabalhar nessa área, 2024, 23. 23? 23. Ju, mas você falou que você queria chamar a atenção da sua família. Né? Quando você pediu que você queria ser dependente. Como foi sua infância? Por que você queria, agora hoje que você já tem a sua identidade formada, você entende por que você queria chamar a atenção da sua família? Porque nós somos tradicionais, né? Então, sim, meu pai foi feito para trabalhar, então ele era ausente. Então, eu tive a ausência do meu pai materno, de amor, de cuidado, de zelo. E a minha mãe tinha que ajudar em casa. Então, eu não tive... o acolhimento, não tive aquela direção realmente para que eu seja acolhida. Então, teve também, como era tradicional, muita bebida, então acaba gerando muito impacto emocional, brigas do pai, eu nunca mais vou ter isso, eu não quero ter isso na minha vida, isso eu não quero. Então, foi uma forma que quando um dia eu passei mal, fui para o hospital, minha mãe falou, chorou muito, eu não quero a minha filha assim. Aí foi aquele ponto que eu falei, não, então, se eu fizer isso, ele vai trazer. Então, assim, foram dores, Márcia. A ausência de pai e mãe gera, a gente, é uma coisa inegociável, hoje eu falo. E nisso eu fui comendo, isso era normal. E também, sabe uma coisa que as pessoas não sabem? Como a gente era uma família humilde, você não podia comer. Uhum. Você tinha que dividir um pão
para 5 irmãos. Eu tinha primos que moravam comigo. E olha que isso me impactou muito. Porque tinha só um pão. Teve um dia, tinha 13 para 14 anos, tinha um pão só pra gente dividir com água. Minha mãe dormindo na parte da tarde. Meu primo com fome, tadinho. Com fome. O que ele pegou? Ele pegou o pão e comeu. Quando a minha mãe acordou para dividir o pão, cadê o pão? Ele tinha comido tudo. Ele tinha comido tudo. E nisso a minha mãe realmente bateu na gente, expôs a gente na rua, nu. Olha aquilo. Isso foi um impacto muito, muito grande para mim. E você tinha quantos anos? Eu tinha literalmente 13 anos. E eu tinha vergonha. E assim, passou 3 colegas meus que eu conheço. Eu disse, gente, ele... Então, não, ela deixou nós... Enquanto ele não falou, nós duas, eu e minha irmã, com meu, assim, foi um impacto tão emocional, eu tinha um corpo ótimo. Só que eu queria comer para que ninguém mais me visse nu. Ah, entendi. Era uma fuga. Era uma fuga. E depois disso, Márcia, eu olhei, nunca mais. Ninguém vai me ver. E foi comendo. Se escondendo atrás das suas emoções. Exato. E eu tinha que trabalhar. Eu trabalho desde meus 9 anos, né? Então, interior de Minas Gerais. Então, a gente sempre ajudei minha mãe. Eu tenho uma família que eu considero demais, que é a Fátima e o Giovanni, que eles são empresários da cidade, tinham um supermercado. E eles me amavam, eles não podiam ter filhos. Eles decidiram não ter filhos. Mas me adotaram. Então, eu ficava um pouco neles, ficava com minha mãe. E o Giovanni sempre me incentivou a ler. Eu acho que o livro Pai Rico, Pai Pobre foi literalmente a minha vida. Já na adolescência? Já na adolescência, porque eu trabalhava para eles, a minha mãe ali, né, com a ausência do meu pai, tendo que trabalhar diariamente. Então, aquilo ali era muito difícil para ela. Então, meu pai vinha a cada 30 dias e ela tinha que cuidar da Juliana e de mais 3 filhos. Então, era muito forte para minha mãe ali. Então, não sei se é da época, né? Mas existiam as panelas de alumínio. Se você não soltasse a borra preta, amiga, não adianta. E se apanhava. Então, assim, esses impactos que foi gerando para mim, que eu não queria viver aquela vida. Mas quando eu chegava na outra família, que tinha uma condição melhor e que me educava de uma forma diferente, eu falei assim, mas é isso aqui que eu quero. Mas eu nunca deixei de amar minha mãe. Eu nunca deixei de amar meu pai. Eles me ensinaram, porque hoje eu entendo esse processo. E foi isso. Então, com essas dores, com todos esses impactos emocionais, hoje eu amo, eu perdoei eles, me perdoei, porque, querendo ou não, eu decidi aquela vida. Foi sua escolha. Foi a minha escolha. E isso que as pessoas têm que entender. As pessoas, literalmente, se vitimizam, as mulheres se vitimizam por causa de dores, por causa de rejeições, porque meu pai nunca me amou, por causa de abusos. Mas quem que escolhe? Quem que escolhe literalmente estar onde você está é você. Mas também quem pode sair é você também. E foi quando eu fiz isso. Eu preciso sair. Márcia, sabe como eu me via? Uma gaiola, um passarinho dentro da gaiola, achando que voar era prisão. Você contou que você estava dentro que quando você foi para mulheres, que você começou a perder, já estava no processo de emagrecimento, você já queria mostrar nas redes sociais, queria ter o seu Instagram. Muitas pessoas emagrecem, a gente conhece, você sabe, você deve ter amiga assim, você deve ter pacientes assim, né? Que emagrece e começa a já querer mostrar um resultado físico, né? Sem ter ainda um resultado emocional. Quando você voltou, que você saiu, que você falou, não, agora eu vou mostrar que meu corpo tá mudando, né? E você já sentia naquele momento que a Juliana ainda estava no processo de transformação? E que você poderia... Porque muita gente fica num efeito sanfona, engorda, emagrece, porque ela cura o corpo, né? Ela emagrece o corpo e continua com as emoções mal resolvidas, né? E daí vai ganhando peso. Quando você saiu do Mulheres, você já tinha consciência que você ainda tinha muito para ser curada? Ou como que você estava emocionalmente? Porque quando você falou, não, agora eu vou arrumar meu Instagram, alguém freou você, né? Olha, quando eu saí do Mulheres Experience, antes de falar quando eu saí, por que eu decidi ir? Por que você decidiu ir? Quando eu fiz o CIS, eu comecei a identificar que
aonde que eu estava, o que eu tinha plantado, era escolher as minhas. Eu comecei a mudar a rota. Mudar de amizade, mudar de lugares, de ambientes. Quais meses que eu estava sentando? Mas imagina só, Márcia. Você Foi antes do Mulheres? Foi antes da Mulheres. Foi no Método CIS. Quando eu comecei a falar, quando a Glenda falou, Juliana, você só precisa, uma paciente minha, você só precisa do Método CIS. E eu tinha um relacionamento. E eu vou bater nisso, Márcia. Sabe por quê? Existem tabus que precisam ser quebrados. Sim. Mulheres vivem relacionamentos controlados, relacionamentos doentios. E elas não sabem. Lembra do passarinho dentro da gaiola? Achando que eu era assim. Então, eu tive um relacionamento que eu escolhi, que eu atraí para minha vida, que é aí que eu entendi. Peraí. Eu sempre ficava no mediano. Então, se eu ficava no mediano, eu ia receber o quê? Coisas médias. Se eu ficar baixo, eu vou receber coisas baixas. E era isso que eu tava, sabe aquela coisa assim, eletrocardiograma? Eu tô bem financeiramente, mas não tô bem, amanhã eu não tô bem. Aí só eletrocardiograma, não só financeiro, não só na vida profissional, mas principalmente na minha vida emocional. Porque quando você trata você, cuida, começa a cuidar da sua alma, essa é a minha frase. Quando você externaliza o que você vive na sua alma. E aí que você não entendeu. Quando eu estava nesse processo de 2023, eu estava com 105 quilos. E aí eu consegui eliminar 22, então eu fui para 89 quilos. Então eu contava essa história. Eu era obesa porque eu pesei 105 quilos e hoje eu estou com 89. E eu estava na Mulheres com 89. E aí eu já estava com a clínica de emagrecimento, mas a história que eu contava era, eu era obesa, pesava 105, hoje eu estou com 89. Mas sabe por quê? Porque eu pedi uma filha. Eu gestacionei durante 3 meses e eu dei significado diferente. Mas até que eu descobria esse significado, Márcia, eu sofri durante esses você anos. chegou a ganhar peso novamente, Juliana? E aí eu ganhei peso. Eu cheguei a ficar com 91 quilos. Mas eu sempre contava aquela história dos 105 e estava à frente de uma clínica de emagrecimento. E aí eu falei, tá, passei pro Método CIS, tinha um relacionamento abusivo porque eu atraí isso para mim, não estava no momento profissional bom, eu estava razoável porque eu tinha limite, eu era controlada, porque eu era rejeitada. Eu fui abandonada. Então, eu tinha que atrair alguém que foi rejeitado. Eu fui uma criança abandonada, onde os pais não tinham tempo, tinham que trabalhar. Me falava, olha, você tem que trabalhar. A tradição hoje, antigamente, a mulher foi feita para ser dona de casa, arrumar filhos. Sim. E pela essa condição da minha segunda família, e eles, não, você é uma mulher próspera. Meu pai, ele é suíço. Né, o Giovanni, né, eu chamo ele de... Considero. Ele é suíço, então ele tem uma mentalidade totalmente diferente, cultura diferente. Então ele disse, não. E olha como foi. No dia da minha formatura, ele falou assim, você vai ser uma grande empresária. E os meus pais não foram, mas meus pais de criação foi. Então, assim, gerou vários impactos. Tá vendo? O que a obesidade transforma em nós? Nessas emoções? Às vezes você que está assistindo agora, você não imagina. Mas o seu passado, a dor dos seus pais, da sua mãe, da rejeição, do abandono deles, pode ter te levado à situação que você está hoje. É muito mais fácil comer, não é? É muito mais fácil trazer esse prazer, daquele conforto. E é isso. Saia. Só você pode sair. E aí foi quando eu entendi, viu, Márcia? Literalmente. No Método CIS eu coloquei assim, a minha vida numa mesa. E vi as escolhas que eu fiz durante o processo. Só que, ao mesmo tempo, eu dei significado diferente. Que lindo. Deus tem uma promessa para mim através da minha história. De uma menina que foi paralítica, nananã. Só que a obesidade é uma bostinha, gente, parada. A gente não quer mexer. Porque se mexer, vai feder. Só que aí que tá o start. Eu posso mexer, vai feder, mas isso não vai manter por muito tempo. Ela vai sumir, porque se eu jogar água, ela vai embora. Sim. É basicamente isso. Então, eu decidi no CIS, eu tinha um relacionamento abusivo que eu tinha traído para minha vida, rastreador, no meu telefone. Você é a melhor pessoa, mas você está errada. Márcia, se você... As mulheres,
Elas precisam de acordar. Quando o homem fala, eu tô te protegendo, eu te amo, isso aqui não pode ser feito assim, você vai ter que fazer dessa forma. Isso é um lençol te cobrindo, minha irmã. Ela te cobre. Porque o abandono nos traz isso, sabe? E foi quando eu entendi que eu tinha atraído uma pessoa possessiva, controladora. E sabe como que é? Palavras? Ele nunca colocou a mão em mim, ao contrário. Você é um lixo. Você não vai conseguir. Se depender de mim, você não vai conseguir. Uau. Mas eu vou te proteger aqui. Porque aqui que é seu lugar. E aí foi quando eu falei, não, eu preciso sair disso. Eu atraí isso pra minha vida. Quando que foi isso? Porque você começou Em curando o seu... 2024. Você começou tratando o seu corpo. Depois você começou no processo de cura de mente. Mas quando foi o start? Quando você falou, não, basta. Quando foi o seu basta? O basta foi depois. Aí vem o Mulheres Experience. Sim, Antes de chegar no Experience. Porque até então eu achava. Olha que louco. Eu com a Camila, no Método CIS, falei assim: escreve um livro para ele ler a Viva a Sua Real Identidade. Da Camila, né? Sim. E eu li esse livro. Eu fiz uma viagem, gente. Eu lendo esse livro. A história da Camila conectou 100% com a minha história. Porque foi uma decisão que eu levei, que eu tomei para viver. E eu ia para Mulheres Experience, que eu fiz uma pergunta à Camila na hora que ela chama para a salinha, né? Ela falou assim, Camila, mas eu tô vendo que isso é só pra gente que é casada. Eu quero casar, eu quero transformar a minha vida, eu quero realmente ser uma esposa. Eu quero, da porta da minha casa para dentro, eu quero ser uma mulher feminina, amável, mãe, parceira, cúmplice. Eu quero estar com meu esposo. Eu quero amar e ser amada. Como que eu faço isso? Então, por isso que eu quis Mulheres Experience. E a Camila me mostrou isso. É o lugar exato para você ir. É para você. É para você. Até eu chegar. E aí eu fui para Mulheres Experience com essa visão. Para que realmente eu construísse um lar. Então, eu sabia que dentro da porta, de dentro para fora. Porque como eu sempre estava sozinha, vamos... E eu tive um relacionamento de 12 anos. Antes no noivado, eu tive um relacionamento de 12 anos, onde que ele me ensinou muito, muito. Eu aprendi muito. Só que o meu propósito não estava congruente com o dele. E a gente é amigo, e ele entende isso. E aí foi quando eu falei, não, agora. Só que da porta para fora, eu serei essa mulher. Empresária, que transforma vidas através da minha história. E era isso que eu estava buscando. E quando eu cheguei lá, não foi. E que crença você precisou quebrar para você entender isso? Olha, você consegue detectar qual crença? Com certeza, orgulho. Olha, eu tinha uma crença, assim, literalmente de aprovação grande. Grande. Necessidade de aprovação. Ju, você conseguiu. Ju, você... Eu sempre tive essa crença de que eu precisava de servir, porque aí eu era validada. E quando que você percebeu que você poderia, com isso, transformar mulheres? Foi quando eu literalmente... Porque você tinha uma clínica, mas aquela clínica que você estava usando como uma fuga, porque ainda não era emagrecimento, só quando você curou a sua crença. E engraçado, né, Márcia? Que por mais que eu estava acima do peso, né? Assim, teoricamente eu postava uma foto que eu estava acima do peso e a pessoa via a diferença, né? Que eu era bem distribuída. Eu esqueci de pedir. Você tem uma foto de quando você era gordinha? Não, você me mostrou. Você tá com ela aí? Tem um vídeo lá aqui lá no Master Crio que eu tava de vestido laranja. Não, você me mostrou uma foto nesse dia que tem você gordinha e você magrinha. Você tem essa foto? Tem. Depois vamos mostrar essa foto. Vamos mostrar. Pra gente ver o quanto Até mesmo por causa do Mulheres Experience, eu acho que dá pra gente identificar. Uhum. E lá no Mulheres Experience foi totalmente diferente, porque eu precisava de tratar a minha espiritualidade, de tratar a Ju. A Ju ainda estava cheia de arrogância, de prepotência. Não tenho vergonha de falar isso. Sabe por quê? Porque foi essa Juliana que eu não queria ser. Nós estamos literalmente, né, do passado, a gente fala, querendo aprovação para ser aprovada na sociedade. Então, a gente gera post-it mesmo. A gente gera uma capa, segunda capa, terceira capa. E eu não queria mais ser aquela mulher. Aquela mulher arrogante, prepotente, se achava. E não tinha nada, gente. Eu não tinha nada.
Nada. Porque se a gente não é, a gente não tem. Sim. É uma capa. E no Mulheres eu comecei a ser transformada. E foi quando teve um momento bem íntimo entre eu e Camila, espiritual, e que ela foi e falou assim, toma a sua decisão. E aí naquele momento eu tomei a minha decisão. E eu fui vendo, Márcia, com muita clareza. Porque aí eu identifiquei quem era a Ju. Conseguiu ver, enxergar atrás e o caminho que estava indo. Eu falei, entendi. Só que eu queria pagar o preço. Depois do CIS, eu pagava meio preço. Então, eu recebia meia vitória. E essa é a minha frase desse ano de 2026. Tudo que vai, volta. Se eu declaro bênção, volta a bênção. Se eu falo bem, vai vir um bem. Se eu quero te abençoar, eu vou ser próspera. Sim. Se eu vou agradecer por sua vida, eu vou ser grata pela minha vida. Porque tudo que vai, volta, Márcia. E as pessoas têm que ter essa clareza. Vai voltar. E voltou para mim. 105 quilos, um relacionamento abusivo, uma mulher infeliz, que contava história, porque, entendem, satisfação é diferente de felicidade. Estar acima do peso não é satisfatório. Mulher, não, para de enganar você mesma. Se você acha que estar acima do peso é ser feliz, você para por aí. Porque é diferente. Porque vai chegar um momento, você no seu quarto, você vai se ver, você vai chorar. Eu sei que você chorou. Porque eu chorei. Quantas vezes, Márcia, quantas vezes mulheres chegam, falam comigo isso? Ju, é só eu e Deus. Eu não consigo me ver. Quem são essas mulheres que você atrai hoje para o seu consultório, para a sua clínica? São mulheres que querem realmente uma transformação com propósito, Márcia. Que realmente querem não pagar o preço, porque eu não falo que é pagar o preço. É elas enxergarem quem elas podem ser. Isso que eu falo. Imagine só, Márcia, a Juliana que me levou há 2 anos atrás, que eu venho no processo de inteligência emocional, tem 2 anos, em 2024, né? Sim. Que eu comecei a fazer o CIS, aí a gente fez juntas o Experience e eu fiz o CIS novamente. Foi em 2023 que você foi para Mulheres ou 2024? Não, foi 2024, né? 2024. Assim que eu fiz o CIS, eu fiz o Mulheres Experience. Foi Praia do Forte quando a gente foi, né? Mas, Ju, as pessoas muitas vezes procuram um processo de emagrecimento, mas elas ainda não sabem. Quando eu perguntei para você quem são as mulheres que você atrai para lá, porque elas ainda não chegam com a consciência. Elas querem milagre. Márcia, elas querem milagre. Elas chegam lá achando que a clínica Master Crio é somente mais uma clínica que vai ajudar a ter resultado rápido. Dá medicação, dá tudo. Então, é isso que é diferente. Então, eu trato o corpo lá. Então, nós temos especialista na Master Crio, médicos, biomédicos, que vão literalmente condicionar. Existe sim, Márcia. Pacientes que estão acima do peso, que é genético, mas é só 3% do mundial. Tem um dado que fala sobre isso. O resto é tudo emoção. Porque existe compensação hormonal mesmo, tá? Então, tem mulheres que têm tireoide, né? Tem, literalmente, diabetes. Então, tem que tratar. E aí que eu chamo mais atenção, porque aí elas chegam, não, porque eu tenho diabetes, eu tenho tireoide, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tô na menopausa. Tem que culpar alguém. Eu falei, não. Aquela história de que seu corpo fala é verdade. Exatamente. Então, a alma sua reflete, externaliza quem você é. Literalmente. Por que é mais fácil culpar o outro? Porque é muito mais fácil nós jogar a bomba pro outro, contar uma história. O que eu mais ouço, Márcia, são historinhas. Historinhas do fracasso, do sucesso. Eu falei com ela. Eu sempre falo com elas, até aqui, vocês trouxeram vocês. E quem pode tirar vocês daqui? Vocês mesmos. E a primeira pergunta quando eu faço para os meus pacientes, que geram, e não é só mulher, tá? É homem também. Homens que estão acima do peso comem emoção também. Acho que o número de homens que reconhece é menor, né? Até, né? Menor o que te reconhece a necessidade da transformação. Mas, Ju, deixa eu te falar. Você falou que está escrevendo um livro ou que já escreveu? Estou escrevendo ainda. Está escrevendo. É muito legal você falar sobre escrever o livro, porque eu estou escrevendo o meu, estou finalizando meu livro. E eu realmente estou passando para o livro a dor que eu passei, a fase que eu passei, para ajudar a mulher a se curar e não ficar naquele
Na verdade, entender que o deserto é lugar de passagem, né? Não é lugar de moradia. É você que decide se É você você que permanece ou você abre a Exatamente. janela. A É. gente fala, eu falo do passarinho, eu gosto de falar porque a gente vendo de fora, a gente sabe do seu potencial. Se As você vai pessoas ficar sabem, preso. né? Se você vai ficar preso, você vai Você abrir pode abrir a a gaiolinha. gaiola. Nesse seu livro, o que que você... quem são as mulheres? O que que ele promete? Quem são as mulheres que vai buscar? O que que você realmente está colocando no seu livro? Que já tentaram de que tudo, vai atrair? Márcia. Que já tentaram de tudo. Dietas malucas. Já tentaram aplicativos. Mas você já fala sobre tentaram obesidade ou sobre emoções? Eu falo de emoções. Porque a obesidade é uma emoção, Márcia. Você acha que é isso que não te contaram? Porque muita gente sabe, tá claro, né? Que são emoções, né? Mas o que é que você gostaria de saber? Que agora você não sabia, né? Porque você é obesa e que agora você conta. Você está contando no seu livro? Elas vão saber quem elas são. As mulheres não sabem quem elas são. Esse é meu livro. Você vai descobrir quem você é. Porque eu não sabia quem eu era. Eu era uma pessoa aonde fui forjada pelo meu passado, pelas pessoas, literalmente, pela sociedade. E hoje eu sei quem eu sou. E eu quero e eu vou mostrar quem elas são. Porque essa é a minha primeira pergunta. Márcia, 99,9 não é 99,9, é 100% das mulheres que sentam na minha mesa para fazer uma avaliação, para consultar comigo. Eu faço essa primeira pergunta. Quem você é? Elas não sabem. Você estava contando que uma mulher de 44 anos, você perguntou, ela não sabia como... Ela não sabia. Não é essa de 44, é de 50. A de 49, a de 35. Todas não sabem. E essa é a nossa missão. Porque existe coisas diferentes. Existe propósito, existe missão e existe dom. O propósito ele é congruente com a sua missão. Porque eu tenho um propósito de transformar vidas através da minha história. Ok. Mas no meio do caminho, o seu propósito pode mudar. É igual o avião. Ele tem ali, ele tem que desviar. Ok. Mas quando você tem um dom, Márcia, acabou. Você vai sempre estar ali, condicionando o seu propósito e trazendo a sua missão para a transformação. Porque é isso que eu peço, Senhor. Senhor, faça em mim e através de mim. E eu tenho uma frase que fala, se eu não posso servir, qual é a razão do meu viver? E no livro ele fala isso. Eu preciso que você identifique o porquê da obesidade. Assim, eu não coloquei ainda o título, né? Porque eu estou escrevendo primeiro e peço assim, por último. Mas tem uma parte que eu falo que do cobertor, sabe? A comida é como se fosse um cobertor quentinho. Ele sacia nossa fome, nossa emoção. Nos aquece. Nos aquece. É um prato que serve a gente. E que no final não traz a morte. E literalmente, porque a gente fica... A gente não conhece, a gente não se reconhece, a autoestima é baixa. E as mulheres vão fazer isso. Sim. Literalmente. Então o livro ele traz isso. Eu quero mostrar quem elas são. Vai trazer literalmente com ação, para elas terem ação. As mulheres não têm clareza. É como eu falei com você, elas chegam lá para milagre. O que muda na postura delas quando elas já começam a identificar isso? Elas param de contar a historinha. Elas falam, é muito legal. Porque elas falam assim comigo, Ju, é porque... Não é porque, é porque eu realmente comi. Entende? Eu gero dentro delas. Por quê? Por que chegou até nessa parte da alma? Corpo e espírito, né? Eu trabalho essa parte lá, né? Corporal, né? Da medicina. A gente tem pacientes que chegam magros lá, que é só para tratar a estética, né? É só estética mesmo, aquela barriguinha, pochetezinha. Mas quando a gente faz os exames, tá todo descompensado, diabético. Então, assim, o que as pessoas têm que entender? De fuga. Também. O que as pessoas precisam entender? O tripé, tá? Corpo, alma e espírito. Mas muitas das vezes, a saúde não tem nada a ver com a obesidade. E não tem nada a ver com a obesidade. Não tem. Eu falo assim, gente, não tem nada a ver. Então, hoje a gente trata lá na Clínica Maestria Saúde. É essa questão que as pessoas precisam entender. E aí, quando eu emagreço um meu paciente e que todo mundo chega lá, eu quero um remédio. Eu já chego pedindo remédio. Porque eu só vou resolver com remédio. Eu falei assim, mas esse remédio vai ser a solução do seu problema? Até quando? Sim. Não vai ser, Márcia. Não vai. E foi nesse decorrer do tempo que eu fui vendo que era só emoção. Então, a gente trata hoje essa parte da saúde, dos hormônios, mas principalmente eu faço essa parte hoje, que é a mentoria. Então, hoje eu mentoro mulheres
através da minha história, e eu olho para elas e falo, você está decidida realmente, você quer realmente acessar uma mulher magra, transformada, uma mulher que pode ver suas partes íntimas, que consegue dobrar suas pernas, consegue subir uma escada, que não vai namorar de luz apagada, que vai ter prazer de ter relação sexual com seu marido, não por ele, mas por ela. É isso, porque as mulheres não estão preparadas. Não, porque meu marido, eu pergunto, isso é condicionado a isso, tá? Olha o tabu. Mulheres chegam lá, não, porque tem 15 dias e eu não quero. Sabe por quê? Por que você não quer? Não é pro seu marido, é por você. O prazer, ele é individual. Quando você entender que o prazer vem pra você e não pra ele, as coisas mudam. Literalmente. Muda, mulher. E isso tá relacionado no nosso hormônio. Quando as mulheres... Quando a gente namorava, né? A gente namorava, o mundo podia cair, Márcia. O que acontecia? Quando a gente tinha... Né? A gente fazia amor com o nosso marido. O namorado. Podia cair. E por que agora, depois dos 40 anos, elas não querem isso? Mas o que elas contam hoje? Elas contam que estão cansadas. Não, o que elas contam enquanto elas estão no processo de emagrecimento? Porque, na verdade, as histórias são nunca sobre... Não são sobre as dificuldades da comida, né? Eu já recebi buquê de flor lá de maridos, de mulheres. Uau. Sério. Você transformou minha mulher. Minha mulher hoje é uma outra mulher. Mas elas contam na sua clínica o tipo de mudança que elas têm com eles, Total, com a família, porque com na os mentoria, filhos. Eu estou perguntando porque nós recebemos aqui, acho que os meninos sabem, as meninas, a Carol, e ela conta a transformação na casa dela, né, que não só com o marido, com os filhos, a alimentação que mudou com todo mundo. Eu não queria saber o que tipo de história elas contam. Por quê? Elas contam o motivo enquanto estão gordas, das razões, é por isso, conta historinha, né? É por isso, eu como porque eu tenho problema de hormônio e tudo. Mas depois elas chegam contando histórias de transformação. Realmente. E as histórias são os mesmos do fracasso. Eu consegui dobrar minha perna. Ju, eu consegui vestir minha calça. Ju, eu consegui ver minhas partes íntimas. Ju, eu consegui ter uma relação ativa com meu marido. Sim. Ju, eu consegui me ver no espelho. Essas são as histórias que ela me conta. Ju, eu consegui. Teve um dia que eu estava passando por uma situação muito difícil no dia. Muito difícil, porque a gente passa, porque as pessoas acham que a gente é forte o tempo todo, né? Mulher Maravilha, né, Márcia? É. Nós somos vulneráveis. E a vulnerabilidade nos leva a ter a todo esse processo. E eu estava num momento difícil, e minha sala é a última. Então, eu consigo visualizar a minha clínica toda. Então, eu deixo sempre a porta aberta. Quando eu estou, literalmente, alguma reunião importante, eu fecho. E foi tão engraçado que nesse dia eu ajoelhei dentro do meu banheiro, eu saí de lá dentro, Senhor, me dê força. E me confirma, porque eu te falei tudo que tem de base, me confirma que realmente a Master Crio tem um propósito muito grande. Eu não estou conseguindo aguentar a barra, que foi depois do Mulheres Eco. Eu não estou conseguindo, sozinha eu não vou conseguir, porque hoje eu sou sócia majoritária da empresa, eu não tenho sócio. Então as decisões ali são mediante a mim mesmo. Eu tenho hoje, graças a Deus, braços ali, direito e esquerdo, que estão ali numa junção para transbordar na minha vida. E hoje sim, mas naquela época eu não tinha isso, tem um ano. Me ajuda. Me deu uma confirmação que isso realmente, a Master Crio realmente é uma empresa, não é uma empresa somente. É um propósito congruente ao que o senhor quer fazer através de mim. E eu sentei na cadeira e fiz assim. Aí uma mulher passou e falou assim, Ju, eu preciso te falar algo. Você não pode parar. Eu emociono, Márcia. Você não pode parar. Porque eu consigo hoje me olhar no espelho. Você devolveu o meu relacionamento, eu ia separar. É tão gratificante isso, né? E eu só olhei para Deus e falei assim, Senhor, só me dá força. Porque eu não vou parar e eu não desisti. O que você sente agora conseguindo conectar com você? Assim, hoje a Ju é tão bom quando a gente é grata com o nosso, porque eu acordo, agradeço pelo meu corpo, agradeço pela minha vida. Eu sou tão grata, gratidão hoje. Então, assim, hoje eu tenho muita humildade de reconhecer a minha trajetória e ouvir. Eu antes não ouvia muito, né? Então, hoje eu ouço. Então, eu sou uma mulher tão abençoada, tão próspera, porque a prosperidade ela não está conectada somente ao financeiro. Sim. Próspera de valores, de honra, sabe? Então, todo aquele processo que eu vivi, hoje eu acordo e falo
todos os dias. E isso que você precisa entender. Hoje, Ju, você vai dar o seu melhor. Você vai vestir a sua melhor roupa. Você vai fazer a sua melhor maquiagem. Você vai fazer o seu melhor cabelo. E você vai declarar. E através de mim, e dos meus lábios, só vão sair palavras para abençoar e prosperar. E eu falo, Deus, quem o Senhor quer que eu conecto hoje? Quem que o Senhor quer que, de fato, eu transforme a vida? E quem que o Senhor vai conectar a mim para que eu possa aprender? Todos os dias, Márcia, é inegociável eu acordar e ter meus 30 minutos com Deus. 30 minutos ali reconhecendo e desenvolvendo. Porque eu decidi isso. Isso foi uma transformação depois das Mulheres Experience, que você me perguntou, que eu coloquei. A Camila me ensinou, Ju, você vai ter que fazer isso aqui. E não tem, é inegociável. Todos os dias o que eu posso fazer de melhor. Tem dias, Márcia, que eu acordo e falo assim, meu Deus, mulher, você acorda assim? Eu acordo. Só que eu lembro da mulher que eu fui no passado, triste, fracassada, gorda. Eu vou querer voltar naquela mulher? Não. Então vou fazer de novo, mesmo não querendo. Mesmo triste, mesmo com situações que me abalam. Porque pessoas nos ferem. Sim. Mas porque nós criamos expectativas em cima delas. E é essa a responsabilidade. No meu livro eu falo da responsabilidade delas enxergar aquilo ali. Então hoje eu sou responsável por que eu sou. Nós somos pelas nossas escolhas. Hoje eu vivo a minha escolha. Então, hoje é tudo isso. Então, hoje eu vejo tudo isso. A gente falou hoje ainda sobre as expectativas que a gente cria em relação a pessoas. Você cria expectativa em relação a você? O que você está esperando de você? Márcia, eu ajoelho, eu peço primeiramente a Deus para que Ele faça, né, através de mim. E a expectativa sempre ela tem que ser gerada. Porque se eu não tiver vontade, sentimento, expectativa... Qual a razão do meu viver? Ah, não, porque as pessoas são falhas. Não, peraí. Porque todas as vezes que a gente identifica a falha no outro, porque a gente precisa ser tratado. Isso eu aprendi. A gente conecta com as falhas ali. Não, peraí. Por que tá me incomodando? Opa! Então eu comecei a dar significado. Por que a Pérola? Minha filha ia chamar Pérola. Eu coloquei que era menina, é a menina. Fiz o exame, é a menina. E eu ficava assim, porque eu perdi a Pérola. Não, a Pérola pra mim. E o evento do Mulheres Experience foi o quê? O nome era qual? Pérola. Pérola, é verdade. Você quer falar sobre isso? A Pérola, o que aconteceu? Você engravidou? Você tem outros filhos? Não. Hoje eu estou solteira, né? Não tenho filhos. Quando a Pérola veio, eu tive um relacionamento de 10 anos. Esse relacionamento foi um relacionamento maravilhoso, como eu já te falei. Desde que você saiu, que era um... Não. Eu tive 2 relacionamentos, Sim. Assim, sérios mesmo. Sérios, de muito tempo. Na verdade, 3 relacionamentos. Hoje eu estou com 35 anos. Sim. Então, eu me relacionei nova, né? Com meus 19 anos, já me relacionei. Ele era mais velho. Eu era apaixonada com ele, então a gente foi congruente. Eu decidi estar ali com ele, entende? Sim. Naquele relacionamento. E por perspectivas de vida diferentes, eu decidi terminar. E eu achava que eu não podia engravidar, porque quando nós chegamos com 6 anos de relacionamento, eu falava com ele assim, vamos, eu quero agora ser mãe. Porque esse é o propósito, né? Ser mãe. E eu morava sozinha, eu tinha minha casa, tinha a casa dele, então a gente agora vai precisar de morar juntos, tal. E ele falou assim, não é momento, você está na sua carreira, tal, sempre conversando. E foi quando eu terminei, nós finalizamos, nós decidimos realmente cada um seguir. E eu me relacionei com uma pessoa assim, que era um amigo meu, e eu engravidei. Eu assustei, eu estava em São Paulo, olha que louco, pandemia. Eu não conhecia, tipo assim, eu não tinha... Hoje você é cristã. Hoje eu sou cristã. Eu não tinha relacionamento tão íntimo com Deus. Mas com 15 anos eu converti. Eu entreguei minha vida para Jesus. Assim, eu fui para a igreja com 15 anos. Minha família é toda católica. Enfim, Márcia, quando eu decidi, eu descobri que eu estava grávida aqui em São Paulo. Eu estava morando ali no Panambi. Estava morando ali e eu ia abrir uma clínica da Master Crio aqui. O primeiro pensamento era aqui em São Paulo. Eu já tinha em Sarzedo, né? Então eu ia abrir uma filial aqui. Sim. Tive acesso, graças a Deus. Só que Deus falou assim, não é momento. Mas eu ia na minha força. É isso que hoje eu não vou.
quando você me perguntou, e a Ju não vai pela força mais dela. Porque eu, até há 2 anos atrás, eu fui pela minha força, eu conquistei algumas coisas. Mas eu identifiquei que se eu não fosse pela minha força e deixasse Deus agir, eu Conquistado muito tenho mais. tudo. Sim. Hoje eu entendo. Eu tenho tudo. Tudo que maior. E ele vai. Ano passado ainda eu passei pelo processo e esse ano ele falou, esse ano é o ano, Ju, que você vai ser não somente usada, porque eu tratei meu solo, porque muita gente só quer plantar a semente, né, para Sim. colher. Não é. Você precisa de tratar o solo, porque muitas das vezes as pessoas só, ela está acostumada a fazer a plantação de laranja, tira a laranja, vão plantar de novo, aí não, acaba não crescendo. E acabou, o ciclo da laranja fechou. Trata o solo e vai plantar uma mexerica, vai dar muito mais prosperidade. É isso que eu entendi. Porque Deus falou assim, eu não quero que você me sirva mais, deixa eu te servir. A gente só quer servir a Deus. Vamos fazer jejum, vamos fazer propósito, vamos fazer isso. Deus, eu estou fazendo tudo, me dá a resposta. Deus só quer falar assim, eu quero te Dizer servir. que a gente faz, a maior parte das pessoas, elas fazem um jejum para aquilo que eles querem, né? Não para a vontade de Deus na vida de cada um, né? Exatamente. E foi isso que eu vivi durante a minha vida inteira. E hoje a consciência do autoconhecimento, né? Porque, Ju, cara, você é uma mulher fantástica. Eu, literalmente, alimento isso diariamente. Eu decidi ser essa mulher. Sim. E para isso, como que eu tenho que fazer? Minha leitura, meu devocional, acessar pessoas como você, sentar em mesas certas, num ambiente certos. O que você não negocia hoje? A minha intimidade com Deus. Ela é inegociável. A minha intimidade com Deus é inegociável. Porque tudo que eu peço, Ele me responde. Quem eu vou ser sem Ele? Eu não vou ser ninguém. Não vou ser. Então é inegociável a minha intimidade com Deus. Então, quando eu decidi, realmente, voltando à situação da filha, eu descobri que eu estava grávida. Pronto, eu saí daqui do Panambi, desesperado, ponto. Minha mãe vai me matar. Porque é tradicional, minha família é muito tradicional, sabe? É, família. Engravidei sem casar, misericórdia. E eu sempre falei assim, eu nunca casei. O que vão falar de mim, né, Ju? Nossa, você sabe, né? E assim, pronto, minha mãe não vai me aceitar na minha família mais. Porque a mãe sempre falava assim. E a sua preocupação era a aprovação da sua mãe, né? Desde o começo. Porque a minha mãe era tudo pra mim. A minha mãe ainda é tudo pra mim. A minha mãe me ensinou muita coisa. Hoje, com essa maturidade, eu entendi. Porque não era ela. Não era ela. Era a mãe dela. Ela simplesmente tratou a Ju como a mãe dela tratou ela. Ela era vítima. Ela era vítima. A história de Maria, você sabe? Então, minha mãe foi a outra Maria. E eu não quis, a partir daquilo ali, continuar a história da Maria. Eu quis continuar a história da Juliana. A Juliana, abençoada, próspera, abundante. E aí foi quando eu engravidei. E aí eu cheguei lá, mãe, eu preciso conversar com a senhora. Ela falou assim, você está grávida. Instinto de mãe é louco, Márcia do céu. Uhum. Ainda não sou mãe, tá? Mas, assim, o instinto de mãe é coisa do outro mundo, né? Mãe, como a senhora sabe? Eu sei. E comecei a chorar. Chorar. E teve um dia que Deus usou uma pessoa e falou assim, essa criança não vai pra frente. Aí, com o meu braço, você tá doido. Vai sim. Comecei a orar, não, isso não é... E, de fato, minha filha saiu na minha mão. E foi um impacto emocional, que eu só lembrava disso. E aí a história que eu contava por comer, por que você não tá aqui, Pérola? E comia. Aí eu acordava, vestia uma máscara. Vamos pra Master Crio. Aí eu ia pra Master Crio trabalhar, aí eu via a dor da outra. Então eu comecei a ter uma dependência profissional. Eu trabalhava 24 horas, Márcia. Eu não dormia. Até hoje um pouquinho, mas só que hoje tem propósito. Hoje eu fico até 2, 3 horas da manhã, mas com um propósito de estudar, de entregar meu melhor, mas com clareza, né? Eu tinha clareza ali. E aí eu só trabalhava para não ter a Pérola. E aí foi quando eu descobri. E eu sentei com o meu ex e aí eu liguei para ele, eu tô grávida. Porque a gente não tinha inimizade. Uhum. A gente finalizou um ciclo ali lindo. Segue, eu sigo e tá tudo bem, se precisar de mim. Minha família, apaixonada e tal. E foi quando eu olhei pra ele e falei assim, eu tô grávida. Eu preciso conversar com você. Eu, sério.
E ele falou assim, você não foi mãe porque eu vasectomizei. Outro impacto emocional, Márcia. A traição. Entendi. A traição. Hoje eu perdoei. Mas até ali. Então foram 4 anos. A Pérola tem 4 anos? Então foram 4 anos. 3. 2024, 5, 6. Então até 2024, isso pra mim era... Eu olhava assim. Então pra mim foi uma traição. Por que traição por traição? Aí o meu ex-noivo, que depois eu descobri que ele estava me traindo, ele não me traiu. Ele me traiu por quê? Não, ele traiu ele. Mulheres, vocês não são traídas. É porque ele não presta, ele é vagabundo, ele nananã. E aí você vai comer emoção, tem uns que perdem peso nesse momento, tá? Porque o impacto é tão grande de dor, eu fui abandono, por que ele me escolheu outra ao invés de mim? Mas tem uns que vão comer. Então, assim, é raro quem emagrece. Então, assim, as mulheres precisam de entender e colocar essa responsabilidade. Não, ele não te traiu, minha amiga. Ele traiu ele. Hoje você cuida de muitas famílias, né? Com tudo de muitas famílias através de uma mulher, né? E você está dizendo, eu ainda não formei a minha família. Que família que você quer formar? O que você quer de família para você? Porque você teve uma família, você falou, olha, eu não tive aquilo que eu esperei da minha mãe, eu queria a atenção da minha mãe, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Do meu pai. Você falou, o que você teve que você quer mudar na sua família? Olha, primeiramente, respeito, carinho, comunicação, amor, diálogo. Você ter uma pessoa que vai ser seu amigo, seu parceiro. Hoje eu decidi que eu não quero ninguém que vai completar a minha vida. Porque, Márcia, você é uma mulher decidida. Nós somos uma mulher completa. Nós precisamos de ser transbordada. E eu gosto de até falar com as meninas, porque muitas das mulheres chegam lá na clínica com obesidade porque terminou um relacionamento. Por que você está assim? Ah, porque meu marido está separando. Então, existem 2 copos. Imagina que esse copo aqui está pela metade, certo? Então, eu vou chegar e vou completar esse copo. Eu estou completando ele aqui. Então, 50% você tem poder de voz. E os outros 50% quem tem? Ele. Sim. E no misturar da emoção, quem que vai ter a palavra final? Ele. Nessa roupa você não vai vestir. Mas você não pode ser que é sua amiga. Mas quando você atrai uma pessoa correta para a sua vida, que você declarou. E eu sempre declarei que eu queria uma pessoa que fosse pública igual eu, porque para entender a minha vida, e eu escrevi isso. Sim. Você olha, hoje eu quero um homem, meu parceiro, meu amigo, que vai me amar, que eu vou amar. Agora você aprendeu a profetizar. Hoje eu aprendi, né, amiga? Tem que aprender. Então, ele vai chegar na minha vida e quando ele chegar, ele vai transbordar. Ele vai me encher de amor. Ele vai abrir a porta porque isso é bobeira. Não é bobeira um homem abrir a porta para a mulher. Isso é cuidado. Que vai realmente lavar seus pés, que vai fazer sua massagem. E vice-versa, porque a mulher tem que ter o papel dela. E hoje eu entendi, porque meu masculino era muito forte. Meu pai é eletricista. Minha mãe que ficava cuidando da casa. Então a gente mexia, trocava tomada, trocava luz, trocava chuveiro. Meus pais me ensinaram isso. Então, aí na fazenda, meu pai de criação, lá na fazenda, lá no supermercado, você quer esse copo? Você vai ter. Mas limpa a partilheira. Então, eu fui aprendendo no decorrer. Então, a masculinidade era muito forte para mim. Por isso que quando eu fui pro CIS, eu me conectei muito mais com o Paulo. Bom, pegar, desenvolver business. Você falou que você tinha uma rejeição aí. Literalmente, né? Paulo. Desculpa, amigo. Eu posso falar ser de amigo, tá? Eu achava ele prepotente, arrogante. Achava... Pra quê? Cara, pra quê que ele tá falando isso? Porque me doía. Eu era prepotente. Se enxergava. Eu era arrogante. Mas quando eu vi que milhares de pessoas estavam sendo transformadas, e por que eu não... Através dele, por quê? E cheguei lá e ele assim, ele me falou algo no CIS, no segundo CIS que eu fui, eu fiz 2 CIS, que ele falou assim, Deus manda te dizer que você precisa de perdoar o abuso. Eu, abuso? Não fui abusada, tá doida. E eu fui descobrir que o abuso
era literalmente emocional. É Porque que o as abuso pessoas não é o ligam- contato, não, As gente. pessoas ligam abuso, existem diversas formas de abuso. Não era o contato. É. Não era o contato. Então, assim, quando eu vi que tinha essa situação, assim, cara, a Master Crio, gente, eu não estou falando de mais uma empresa, estou falando, mas de coração, estou falando de uma clínica hoje, de uma estrutura. É uma estrutura que ali tem pessoas profissionais, preparados, médicos que estão passando pela inteligência emocional e que vai tratar. Todo mundo vai estar preparado. Então, a Master Crio está acima e crio, é de criação, é de criar através das suas dores a sua identidade. Que vai além disso. Vai além. Vai além. Então, no decorrer, saindo do Mulheres Experience, eu tive a gente voltando nesse aspecto, nessa situação, eu tive uma intimidade. Deus usou a Camila e ela falou assim comigo: eu vou te ajudar. Eu estou colocando um colar em você. E esse colar vai ser um colar que vai transformar a sua vida. De um novo começo, de um novo ciclo. Porque até então eu achava que não. Se você acha que você já está preparada, é aí que você está enganada. Aí que você não está. Aí que você não está. E eu achava, não, já passei por cisto, ótimo. Não estava. E ela olhou dentro dos meus olhos. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Eu falei, Camila, me ajudar? Olha lá, ó. Me enganou ainda. Brinquei com a minha amiga no quarto. Não, amei tudo. Tô impactada. Meu Deus. É isso que eu quero pra minha vida a partir de agora. Mas Camila me ligar, Giovana. Giovana, que eu amo ela, que hoje é minha mãe. E hoje, aí quando você fala, Juliana quer como uma família, andando com família. Hoje eu ando com mulheres casadas, que são exemplo pra mim. Eu quero essa família. Como que eu aprendo com isso? Você acha que eu vou andar numa família que tem briga, que é escassa, que é procrastinadora, que vive de aparência? Por quê? Não, eu quero andar. E hoje eu ando com pessoas no qual eu quero como exemplo. Desde nova, como eu trabalhei, as minhas, por que você não vai curtir? Porque nós temos o dom, e o dom é esse. Então hoje eu conecto com essas famílias, com essas pessoas que vão realmente trazer para mim essa transformação. E aí, naquele momento, eu falei assim, a Camila não vai me ligar. Foi em março que a gente foi, né? Em abril, a Camila me mandou um WhatsApp. Amiga, como você tá? Eu não esqueci de você. Eu tô descendo para mulheres que se transformam, eu vou pregar. E é aí, na sua cidade, Belo Horizonte, que é no Moriá, todo mundo conhece como Moriá. Márcia, literalmente. Eu falei assim, mas porque eu tenho um evento business aí em Alphaville. Ela, você que decide curar sua alma ou tratar profissional. A gente muitas vezes fica preocupado no network, né? Uau, eu falei, naquele momento, eu ajoelhei e falei assim, Senhor, e agora? E eu não mandei mensagem mais para ela. Passou, acho que uma semana. Amiga, eu cheguei lá. Me incomodava. Porque eu sempre no fui... Moriá? Porque eu sempre fui uma mulher influente. Influente, chegar, de abraçar. Graças a Deus, eu sempre mantive... Minha família é política, né? Isso é fácil de se conectar, né? Minha família é política, então 100% política. Então é muito mais fácil. Então, tô lá. Só que lá eu não queria. Lá eu quis sentar no último banco, escondida, para que ninguém me visse. O que você tinha lá ainda para curar? A Juliana. Eu ainda não identificava. Você ainda não sabia quem era você, a sua identidade. E eu vou te contar, ninguém sabe disso, só a Giovana que sabe, uma amiga minha. Com muito coração, muito aberto, com muito amor nas minhas palavras, com muita sinceridade. Eu fiz um propósito, eu jamais falava assim, eu jamais vou fazer um propósito para homem, para relacionamento, para vida profissional. Para quê? Qual a necessidade? Eu queria conquistar o que eu queria naquele momento. Então, eu fazia um propósito. E depois que eu vi do Mulheres Experience, eu entendi que eu precisava de declarar qual a pessoa que eu queria atrair para mim, qual a empresa que eu queria estar para mim. Porque, na verdade, eu entendi que eu não era nada. Eu estava. Então, hoje eu estou como à frente de uma empresa. Eu estou à sua frente. E que Deus está fazendo por mim.
E aí, eu fiz um propósito de 15 dias. Olha como é louco. E aí, todos os dias eu fiz um jejum para que Deus realmente fechasse um ciclo, me mostrasse. Olha para você ver como que a gente é, né? Me confirma de novo se a Master Crio é do Senhor. Mas eu quero além, porque eu comecei a ver que várias pessoas depois, Ju, você já pensou em mentorar? Ju, você é usada. Ju, Sim, porque as pessoas veem a sua transformação. É louco. Na minha E cidade, toda todo vez que mundo a gente me é conhece. transformada, as pessoas enxergam e querem Na transformar. minha cidade, todo mundo me conhece. Assim, Sarzedo e Betim também. Então, todas as mulheres, quando me veem, me aproximam de mim. Ju, eu preciso conversar com você. Ju, você sabe isso? Ju, é isso. Ju, e assim, eu aconselho de coração. E no decorrer, as pessoas, Ju, aquilo que você me falou deu certo. Eu sou grata por você. E isso vai externalizando, isso vai, é uma célula, ela vai se multiplicando, sabe? E eu não. Márcia, eu não sei se você sente isso. Sabe quando as pessoas te vê o potencial que você é e você não consegue se ver? A maioria de fora enxerga maior, melhor. Como que você potencial que a gente enxergava tem. isso? Você chegou a ter esse conflito? Tipo, será que é isso mesmo que eu sou? Será que essa pessoa que está falando isso comigo, será que realmente eu sou uma mulher tão forte? Será? Não acreditava muito no seu potencial. Eu quero saber de você. Você também você já passou... Sim, quando você não tem a sua real identidade, né? E mesmo hoje, a gente estava conversando agora, porque as pessoas são fortes, elas levantam, elas todo dia de manhã, mesmo você tendo a sua identidade definida, o seu propósito de salvar a vida, de salvar pessoas, de mudar, de transformar, mesmo assim, tem dias, alguns dias do seu mês, da sua semana, do seu ano, que você não consegue. Você fez, gente, eu quero ficar aqui deitada. Entendeu? E aí, quando você pensa, não, gente, eu fui transformada, eu tenho muito o que transformar, eu preciso mudar pessoas, assim como eu mudei, não é? Então, isso é que nos fortalece. Move. Exatamente. Para cada dia, para um novo dia, para sair. Lá no Moriá, a gente tem um momento, né, que a gente se descobre ali na sala, um atendimento individual. E o que a gente vê daí é a espiritualidade, a gente consegue enxergar quais são as nossas crenças. É um bate-papo muito, muito, muito eu, né? Muito com você. Porque ali ninguém te conhece. Então, tem seu quarto secreto com uma pessoa que é usada por Deus, está ali preparado para te ouvir. Você não vai acreditar. E eu cheguei, e a Camila não sabia que eu ia. E eu sentada lá, gente, imagina como que tá o evento business lá em Alphaville. Eu ia conectar Essa com preocupação era fora. Só que no mesmo tempo, meu celular tocou. Na primeira, você já foi, né? Sim, já fui. Na primeira entrada, eu sentei na esquina, assim, lá no fundo. Do lado mesmo direito, na primeira entrada, assim, sentei lá. E sentou uma mulher maravilhosa. Uma mulher transformadora. Que foi mãe. A Laís. Você conhece a Laís? Eu nem sabia quem que era a mulher. Sentou do meu lado, que a gente precisava. E qual que era o grupo que eu fiquei? Esther. A Laís, que também é do Mulheres? Não, a Laís não chegou aí no Mulheres. Ela é muito de lá. Mas é uma mulher, assim, extraordinária. Ela não é daqui. E ela sentou do meu lado pra dizer, Laís, ok. E aí, meu celular vibrou. E assim, orar pelo propósito. Pelo jejum. Que eu tinha colocado. Né? Minha vida sentimental, profissional e espiritual. E, com pouco, quem que era a primeira palestrante? Camila. Ai, que bênção, né? No dia que ela convidou para você para ir no Moriá, ela era palestrante, eu nem sabia. Ela falou comigo que iria, né? No Mulheres que se Transformam e que seria importantíssimo eu ir. E aí eu decidi, cheguei lá, aí o que eu fiz? Ela pregou, aí na hora de orar, eu falei, não, agora eu vou entregar. E você não tá entendendo, Márcia. Aquele local, naquele momento, era o dia de eu entregar para Deus. Era os fechamentos dos 15 dias. Entregar o jejum. Entregar o jejum. E aí, eu abaixei, todo mundo joelhado. Eu não vou joelhar nada, não. Porque eu pensava assim, e se o senhor não me respondeu? Tá tudo bem. Sabe aquela questão? Tá tudo bem, Deus. O senhor não me respondeu, mas tá tudo bem. Uma revoltinha. É aquela revolta, mas eu tô te entregando. Pelo menos, eu fiz a minha parte, né? E aí, eu comecei realmente a chorar. E falei assim, Deus, me perdoa. Porque eu fui uma mulher agora arrogante. O Senhor vai fazer a sua vontade.
eu não vou mais lutar. Faça a sua vontade no meu relacionamento, na minha empresa e na minha vida espiritual. Márcia, na hora que eu fechei a boca, eu senti uma mão em cima de mim. Quando essa mão tocou em mim, ela falou, Deus manda te dizer que existe um novo relacionamento, um novo negócio. O que você já tem vai continuar, mas Deus está te dando uma outra missão e você vai tirar da gaveta. E sua vida espiritual vai ser transformada. Olha para mim, na hora que eu olhei quem era. Camila Vieira. Olha para mim, Deus manda te dizer ainda que a partir de agora você vai viver um renovo. Vai ter muita dificuldade. Mas quando você estiver na dificuldade, olha para cima. Sim. Quem está com você vai ser Deus. Eu achei ótimo, né? Deus me respondeu, vai ser tudo perfeito. A partir de agora eu vou sair daqui maravilhosamente bem. Aí teve o secreto. Eu não tinha vontade de ir pro secreto. Para que eu vou pro secreto? Por quê? Ah, sim, tem um momento que você vai pro secreto. Né? É que você me perguntou, aquele secreto. E foi naquele momento que a senhora, eu fiquei com dó da senhora. Eu não quero, todo mundo tá indo, eu não quero ir, eu não quero. Eu tava fechada. Eu nunca fui assim, Márcia. Eu sempre fui aberta, eu sempre fui comunicativa. Eu não vou ficar falando mais. Eu tô cansada de ficar falando que eu já vivi e eu já sei que vai ser isso. Só que chegou lá, Márcia. Eu decidi. Eu não fui no dia, eu fui no outro dia. Porque eles chamam enquanto você está na palestra, né? Eu falei, eu vou. Quando eu cheguei lá, essa mulher, abençoadíssima, ela falou assim, eu não quero saber da sua vida, porque Deus já sabe. Sim. Agora eu quero profetizar o que Deus tem para a sua vida a partir de agora. E Márcia, ela falou, a partir de hoje Deus vai te usar em lugares onde que tem marcas, onde que tem poder, para que você quebranta, porque eles estão todos podres por dentro. Uma capa, uma máscara e por dentro podre. E isso foi tão assim forte porque eu já estava mentorando e todas as mulheres que eu estava mentorando eram mulheres que tinham poder. Eu falei, gente, agora eu entendi. Porque o acesso que ele trouxe até a mim, pelo dom que ele me trouxe, né? Conectou a sua espiritualidade mesmo. E aí ele foi... Eu ouvi que Deus... Eu falei, gente, é verdade. Eu tinha mulheres lá que eram influentes na cidade, mulheres que tinham cargos enormes na prefeitura. E mulheres onde que eu falei, gente, agora, todas acima de 40 anos. Aí eu falava assim, Deus, mas eu nunca fui casada, 35. A sua mentoria é para mulheres mais maduras? As minhas mentorias são como mulheres que mais... Como que funciona? Eu primeiro entendo, porque existe um processo, né? Elas querem emagrecer. Ok, querem emagrecer, mas por que elas querem emagrecer? Aí eu trato essa questão da dor. E é um semanal? Como que é? É semanal, durante 7 semanas. Elas começam a identificar como que realmente. Chama? Hoje a mentoria, ela chama-se Master Magra, né? Então, tudo que está conectado à massa. É Master Crio, Master Magra. E a Master Magra é para isso, para conectar. Uma vez por semana, né? Vocês se encontram. Exatamente. A gente se encontra o presencial online. Depois que eu tive a promessa da Camila ali, eu realmente tive que descer do salto. Literalmente. Você decidiu? Decidi. Ali começou a mudança. Ali começou a mudança. E, assim, não tinha ajuda de ninguém, Márcia. Eu dava crises de madrugada. Eu 11 horas da noite eu ia correr. Deus, por que está acontecendo isso? Aí que eu venho, falo da responsabilidade. Não, porque eu comecei a dar significado. Juliana, mas você está com uma maturidade muito forte. Porque é difícil. Não, porque eu escolhi. Entende? Então, foi através dali. Então, hoje, na mentoria, eu falo muito sobre isso. Então, ela passa pelo médico. Então, a gente faz toda essa ela passa na Master Crio. Tem um tratamento clínico. Depois, a gente faz toda essa questão da mentalidade. Eu tenho um MAN. E você não coloca lá como está a sua vida espiritual. Então, eu criei um MAN, que é o mapa da magreza. Como que está a sua atividade? Porque elas não sabem por que ela está gorda. Juliana, eu nem como. Entende só? A gente só está acima do peso porque a gente come. A gente come. E vou te falar mais. Não, porque eu não tenho tempo. Não, porque eu estou ansiosa. Ok, isso aí potencializa. Se eu estiver Juliana, com ansiedade... eu sempre quis entender por que as mulheres falam eu não como e eu engordo.
O que significa isso? Porque come errado na hora errada e coisa então, errada. Você acabou de falar, né? Não, você come, porque você engorda, porque você come. Vou te falar, Mas Márcia, o que é que elas pensam? Porque nesse momento, tem dias que você belisca, depois você belisca, não né? tem clareza. É assim, não tem clareza aqui. Cada o seu pensamento tá e você vai comer. Quando eu gero ali o man com elas, elas sabem, nossa, agora eu tô entendendo. Você sabe por que eu não como? Porque às vezes eu fico o dia inteiro sem comer. Imagina só, a sua insulina tá ali. Você tá assim, dá comida pra você. Sim. Eu gosto de brincar, eu gosto de contar uma historinha, né? Ah, Márcia, você me deu comida agora. Que hora você vai me comer? O organismo tá aqui, conversando com você. Que hora você vai me comer? Me dar de comida. Já que você não vai me dar de comida, então eu vou gerar mais uma insulina aqui e vou fazer você engordar. Porque eu preciso ter uma reserva pra me proteger. Sim. É isso que ele faz, ele vai gerando reservas. E aí, você ficou um período tão grande sem comer, o que você vai dar? Você vai dar colesterol, você vai dar triglicéridos, você vai dar diabetes, porque aí você come um hambúrguer. Sim. Mas é só um hambúrguer. Mas aquilo ali gerou uma subreserva grande no seu organismo. E elas não têm essa clareza. Sim. Isso que eu falo. Eu peguei um paciente, eu tô com 130 quilos de homem. Eu não como, Ju. Eu só como à noite, arroz, feijão, carne, salada, tá. Durante o dia, aí a gente faz, aí tem a anamnese, né? Mas, Bruno, você comeu o quê? Durante o dia, você não toma nem um cafezinho com açúcar, não, aí é o dia inteiro. Você entende que o problema estava no café com açúcar? Sim. Que açúcar é um veneno, amiga, por corpo. Açúcar é um veneno. Veneno mesmo pra gente. Ah, mas eu tomo. Eu li uma vez que açúcar é, não sei quantas milhares de vezes mais viciador ou mais droga que cocaína. Olha, e posso te dizer melhor, a obesidade hoje, ela é uma doença que está passando a droga. A droga. Márcia, obesidade é uma doença mórbida, mas não só mórbida. Ela está acabando. Os estudos estão falando, eu tenho estudado muito, que eu mergulho nisso, em Harvard, que fala que a população brasileira vai chegar a um ponto, porque aí vem as medicações, que é salvatórias momentâneas, mas depois volta a engordar. É a doença do século. Sim. Por quê? Ô, Juliana, agora a gente vai... a cada ano que nós vamos, né? Que eu vou, agora me coloquei de uma vez por ano no Mulheres. E a cada ano que vamos, a gente vai buscar uma mudança. O que você busca no seu próximo Mulheres? No próximo Mulheres, engraçado, né? Porque eu não pensei. Mas hoje, se eu fosse decidir agora, e por mulheres, é para me transbordar mais. Sim. Me conectar mais com pessoas, com mulheres que precisam disso. Mas você já viu que em 200 mulheres, 150 estavam obesas? Sim. Não, totalmente transformador. Eu conversei com uma colega aqui na semana, que eu enxerguei ela uma pessoa na hora que eu cheguei no Mulheres, e ela era totalmente diferente. E eu digo isso para você porque cada vez eu nunca busco exatamente uma mudança, uma transformação no Mulheres, mas cada vez que eu vou, eu sou desperta numa transformação que eu nem imaginava. E o Paulo, para uma mudança que eu nem isso, imaginava. Né? Mas o Paulo fala vezes, você nunca pode parar de ter o conhecimento. Você vai para ter mais conhecimento, para você continuar com a sua conexão. Você sabe por quê? Seu cérebro vai... Se você sair dessa atmosfera, Márcia, se nós sairmos, se eu sair dessa atmosfera de ter acesso com as pessoas certas, nos locais certos, de ter esse conhecimento, porque eu separo meu momento de leitura, eu tenho que alimentar. É muito mais fácil você voltar no seu passado. Sim. É muito mais fácil. O prazer, ele... Porque, nossa, engordar é tão mais fácil do que emagrecer. Por causa disso. Já gera ali, porque já está reservado. Porque ganhar peso é cômodo, né? Você entra por uma zona de conforto. Em tudo na vida. Ô, Ju, tem várias mulheres agora, mas tem uma em especial que está te ouvindo, né? E que ela se sente presa no próprio corpo. Ela ainda não descobriu. Mas tem uma mulher que ela está ali, que está nos vendo agora. O que você diria para ela? Quem é você? Quem é você? Primeiro ela precisa se responder isso. Olhe no espelho, eu quero que você pare agora. Olhe no espelho. Se você não reconhecer, você precisa tomar uma decisão. Porque você já sabe, você já identificou que você já está presa, certo? Então você precisa sair daí. A mesma mulher que te levou até aí é a única que pode tirar daí. Decisão. Buscar a pessoa certa. Se essa mulher que está me acompanhando agora,
eu ajudo ela. Eu vou te ajudar a realmente despertar quem você é. A decisão de você sair disso. Eu sei que você deve sentir. Você está deitada, seu espírito parece... Levanta, vamos. Você tem você quer tanto, mas você fica presa aí. Mas é a decisão de mudança. Se você não identificar, você precisa de buscar ajuda. E você sabe qual que é o mais transformador? Porque você já identificou que você precisa sair, que você está presa. Essa é a maior dificuldade que vocês têm. De identificar que vocês estão presas, porque muitas das vezes as mulheres, vocês contam história, não, tá tudo bem. E não está tudo bem. Isso vai ser transformador e salvador para você. Você já identificou. Agora você precisa de decidir. Decida procurar a pessoa certa e fazer. Porque é isso que eu faço. Quando a pessoa chega lá, e aí ela começa a identificar, eu começo a mostrar. E aí elas têm clareza, gente, então é aqui que eu estou errando. Elas não têm intimidade com Deus, elas não têm intimidade com elas não cuidam delas. É muito mais fácil. Se o seu celular quebrar aí agora, Márcia, com certeza você vai dar um jeito. Sim. Com certeza. Mas eu não estou falando de objeto, estou falando da sua vida. Identifica isso. Estou falando da sua vida. Sua vida tem preço? Ou ela tem valor? Ou ela tem honra? Ela tem dignidade? Ela tem vitória? Então decida sair daí. Buscar alguém. Porque sozinho eu sei. É difícil. E por isso que Deus me trouxe até aqui. Sim. Por isso que esse é meu propósito. Dessa transformação. Desse cuidado. De ser usada para transformar outras mulheres como essa. Que estão presas. Mas de ser libertadora para elas. Se for possível, meu irmão, chora. Grita. Não tenha vergonha. Mas saia daí. Mexe na bosta. Deixa ela feder. Mas joga água que ela vai embora. O cheiro vai subir. Ô, Juliana, a sua história, ela prova que Deus realmente não desperdiça a dor, né? Não. Ele transforma ela em missão. Literalmente. Então, eu quero te agradecer por você trazer a sua história aqui. Porque, com certeza, tem muitas mulheres aí que tá precisando ouvir o que você ouviu, que tá precisando se encontrar, saber o porquê que ela tá obesa, o que ela realmente está comendo, qual é a emoção que está fazendo. Que bom que você descobriu a sua. E que bom você está transformando. Hoje você tá com você já transformou mais de 2.000 mulheres através da sua história. A gente poderia trazer cada história aqui. Então, assim, eu quero te agradecer. Né? Eu quero te agradecer por você estar aqui, por você disponibilizar o seu tempo. Gente, vocês não sabem, mas nós estamos em São Paulo. A Juliana é de Belo Horizonte. Ela já iria embora amanhã, mas conversando com a Juliana, eu falei, Juliana, a sua dor, ela virou Deus pegou a sua dor e está transformando, através de você, né? Está transformando muitas outras vidas. Então, eu quero te agradecer. Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada por você disponibilizar esse tempo, por você contar a sua história com tanta coragem, para você falar do que você perdeu, para você falar... Porque muitas mulheres escondem, na verdade, o que aconteceu lá. E, né, é fantasia e conta o lado bom. Aqui você contou da sua mãe, da sua família, do filho que você perdeu, do filho que você teve mesmo sem casar. Então, você também tem uma história. Você também tem uma história que transforma vidas. E se você... ou com obesidade ou sem obesidade, você ouviu a história da Juliana e se identificou com a história dela em algum momento, vai lembrar de alguma amiga ou de alguém, porque a gente sempre tem alguém, transmita esse podcast, indique, encaminha para ele e fala assim, olha, a Juliana contou uma história, a Juliana contou com coragem e assista, e ajude também, assim como eu e a Juliane, a transformar outras vidas. Ju, muito obrigada. É propósito de Deus mesmo. Sim. E quando ele fala disso, ele fala assim, então, eu estou grata por estar aqui. E é isso que ele falou. Ju, cada vez que eu vejo uma mulher transformada e que transforma outras vidas, assim, eu quero me unir a ela, porque nós aprendemos, a gente se enxergou, a gente transforma e a gente aprendeu que nós não temos que ser transformada e guardar, a gente precisa transformar vidas.
Então, assim, que você continue realmente transformando vida, que você tenha coragem, que você continue com essa... Eu vi no Chá de Mulheres no final de semana, essa sua simpatia, esse seu carisma, você abraça, você vai, você conta a sua história, e isso é o que transforma. Eu quero te entregar essa lembrança aqui para marcar esse seu momento que você passou aqui, sabe? Porque esse é a nossa missão no nosso podcast, é transformar, é ouvir mulheres, história de mulheres, para que elas transformem outras vidas. Você pode ter certeza, viu, Márcia, que muitas pessoas vão assistir meus stories com essa sim, com propósito, pode ter sim, certeza. Muito O obrigada. seu propósito vai realmente... aonde o seu propósito ganha voz. Olha, voz. que linda, que linda, isso. que linda. Eu tô grata, tá? Obrigada. E assim, Márcia, é muito bom ouvir, né? Sim. É muito bom, mas às vezes a gente tem que ouvir. É tão linda a sua história. Que bom que você está na jornada que ele colocou para você. Que bom que nós estamos, né? E que bom que a gente decidiu transbordar, né? Exatamente. É o isso. transbordo. Transbordo. Então, eu tenho gratidão por participar, gratidão, mulheres que me acompanham. Saibam, existe ainda um caminho. Existe, é possível, nunca é tarde, mulheres acima de 40 anos, de você ter realmente, poder sorrir, poder não olhar no espelho e se enxergar. Eu estou aqui com essa missão de ajudar vocês a reconhecer o poder que vocês têm dentro de vocês. Márcia, mais uma vez, gratidão. Obrigada, viu? Obrigada. E é isso. Você vai assistir logo mais uma história transformadora e outras mulheres vão estar aqui, porque esse é o propósito do Restart Cast. Muito obrigada.